Olá pessoal, meu nome é Wagner Magalhães, sou técnico de segurança do Secov Med Londrina. Vamos falar um pouquinho sobre segurança do trabalho no que diz respeito aos condomínios, né? A medicina ocupacional. Alguns síndicos já me questionaram sobre a origem da legislação, né, de segurança do trabalho. Se é uma lei atual, porque não tinha conhecimento, né? Outros também já me questionaram, né, e falando que essa legislação veio só para tomar dinheiro de condomínio, enfim, tá? Nem uma coisa nem outra, tá? Essa legislação, ela já é antiga. Na verdade, ela começou a surgir, começou a ser explanada na década de 40. Veio junto com a CLT. Na CLT, ela tem mais de 20 artigos falando só sobre medicina ocupacional, segurança do trabalho. Só que veio de uma forma muito genérica, né? Nada específico. Então, houve a necessidade de haver uma regulamentação, né? Para cada setor da atividade profissional, né? Para cada atividade econômica, deveria ser regulamentado no sentido de evitar acidente de trabalho, né? Porque nós formamos uma sociedade que tem inúmeras atividades econômicas e por isso a gente precisa trabalhar, né? Para produzirmos alguma coisa. Tá? Então, diante disso e com o avanço da tecnologia, também houve a necessidade dessa regulamentação. As primeiras normas de segurança do trabalho no país, elas surgiram na década de 1970. Tá? Na década de 1970. A partir desse momento, já foram sancionadas 28 normas de segurança. Dentre elas, uma que é importantíssima, né? Que fala sobre equipamento de proteção individual, EPI, que é a norma de segurança de número 6. Depois, mais para frente, nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Essa legislação, conforme o avanço da tecnologia, né, a mudança de atitude, novas funções, novos ramos de atividade, também houve a necessidade de fazer as alterações dessa legislação trabalhista. Né? No caso das NRs, das normas de segurança, já houve inúmeras mudanças. Hoje nós temos 36 normas de segurança. Eram 37, mas uma foi revogada, então continuam sendo 36. A de número 6, que fala sobre equipamentos de proteção individual, que algumas pessoas me questionaram, como já disse no início, ela fala sobre aquisição de equipamento, quem é o responsável pela aquisição, direitos, né, responsabilidades na aquisição, como se faz para entregar um equipamento de proteção para o funcionário, né? Legalmente tem as suas responsabilidades, né? Logicamente que os responsáveis por aquisição vê muito o custo desse material, desse tipo de material. Só que o custo, o resultado, ele vai obter como quando ele evita um acidente. Por exemplo, um sapato, né? A eficiência de um sapato de segurança. Se um equipamento, se o funcionário estiver em algum local, no seu ramo de atividade, fazendo o seu tipo de trabalho, e pisa vamos dizer assim, num prego, né? Se ele tiver com o sapato dele, logicamente que esse ferimento vai ser bem maior do que se ele tivesse com um sapato de segurança, um equipamento específico para aquilo, né? Outro detalhe, né? A responsabilidade sobre esse equipamento
a responsabilidade desse funcionário também pela falta de uso desse equipamento, né? Tudo isso tem que se levar em consideração. Existe o aspecto legal diante disso tudo, né? A partir do momento que a gente gera uma atividade econômica, né? Que a gente é responsável por alguém naquilo que ele vai produzir, né? Nós temos que conhecer as responsabilidades. No caso do empregador, né, no condomínio, por exemplo, né, o síndico, ele é o responsável pela aquisição dos materiais. Geralmente é o síndico. A gente sabe que tem os zeladores também, que cuidam do gerenciamento também do condomínio, que alguns fazem esse tipo de aquisição, né? Só que as responsabilidades, uma delas, né, de quem adquire esse equipamento, é exigir o uso por parte do funcionário, tá? E uma das técnicas, né, dos aspectos legais da forma de exigir esse uso é a advertência para o funcionário. Se pegar o funcionário sem utilizar o equipamento de proteção, uma vez, advertência verbal. A segunda vez, já cabe uma advertência. Se tornar frequente isso, pode até aplicar a demissão desse funcionário, que é um mau colaborador, infelizmente, né? Fornecer ao trabalhador somente aquele equipamento de proteção aprovado pelo Ministério do Trabalho. O que é isso? Como é que a gente vai saber na aquisição se esse equipamento é o equipamento realmente aprovado pelo Ministério do Trabalho? Todos os equipamentos, eles têm que vir registrados no próprio corpo do equipamento o certificado de aprovação, que é o CA, que nada mais é do que um número, um código, um registro, na maioria dos equipamentos de forma indelével. O que é isso? É marcado no próprio corpo do equipamento. Quando não é possível, vem em forma de carimbo, né? Em equipamentos que é feito por confecções, no caso de luvas de tecido, por exemplo, vem uma etiqueta, né, com o número do certificado de aprovação, tá? Essa é a garantia de que aquele equipamento que o senhor está comprando, o senhor que é responsável por aquisição, é a garantia de que aquele equipamento realmente foi aprovado, foi testado a sua capacidade funcional, de que realmente vai proteger o colaborador para aquilo que ele foi feito. Uma luva, por exemplo, um sapato de proteção, uma bota de borracha, né? Por aí vai. Outro detalhe, temos que orientar e treinar o funcionário sobre o uso adequado desse equipamento, tá? Alguns equipamentos são simples e bastante funcionais. Não é necessário um treinamento específico, por exemplo, uma luva, né? Então, o funcionário já sabe como se calça uma luva. Então, não é necessário gastar tempo explicando para ele o quanto é necessário, de que forma ele pode calçar essa luva e tudo mais. Porém, um capacete, a manutenção do capacete, por exemplo, que ele é um equipamento conjugado, já é mais complicadinho um pouquinho, então é necessário que haja um treinamento, né? As pessoas acham que o simples fato de colocar o equipamento na cabeça está protegido. Não é assim. Tem que regular as partes, né? Tem que haver um espaço para em caso de impacto, não pode ser direto no casco e já alcançar ali o couro cabeludo. Tem que haver um espaço entre o equipamento e o couro cabeludo. Então, tem pessoas, né, alguns colaboradores que tem que haver esse treinamento apesar de ser um equipamento bem simples, tem que haver esse treinamento para que ele faça o uso adequado dele. Todo o responsável por aquisição do equipamento também tem que fazer a troca desse equipamento.
Quando o funcionário chegar e pedir que seja trocado por excesso de uso ou por já defeito pelo uso diário ali, ou pelo simples fato de o CA estar vencido, porque o CA tem vencimento também, ok? A pessoa também que adquire esse equipamento é responsável pela higienização e conservação desse equipamento. Por isso que há necessidade, né, por mais simples que seja esse equipamento, de um treinamento, um simples treinamento. E toda vez que a pessoa responsável fizer a entrega desse equipamento para o funcionário, tem que haver o registro. Esse registro pode ser feito de algumas formas. Pode ser de forma digital, pode ser com uma ficha impressa mesmo ali com o nome do funcionário, e que toda vez que ele receber um equipamento, ele deve assinar essa ficha, e deve ser colocado para o funcionário que ali não é nenhuma comprovação que a empresa está acionando ele com alguma coisa nesse sentido. Não é nada disso, tá? É uma garantia de que ele está recebendo equipamento de proteção que realmente vai suprir a necessidade de proteger a vida dele, tá certo? Esse tipo de documento, ele deve ser guardado por, no mínimo, depois que esse funcionário sair da sua instituição, no mínimo por 5 anos. No mínimo. É o que a legislação pede. Ok? Quanto ao funcionário, por outro lado, né, o funcionário, como eu disse também no início, algumas pessoas acham que ele não tem obrigação nenhuma. Ele usa o equipamento se ele quiser usar, ele só usa quando ele está afim de usar. Então, não é bem assim. Tem que explicar para o funcionário nesse treinamento também que o uso do equipamento é de forma efetiva e é uma obrigação dele usar esse equipamento. É uma lei, que ele tem que obedecer essa legislação. Então, a única escolha que ele tem, vamos dizer assim, né, tecnicamente falando, é usar o equipamento para exercer a atividade. Só isso, mais nada. A falta de uso cabe por parte da instituição que ele é funcionário, advertência. E dependendo do número de advertências, cabe a demissão por parte do órgão que ele está trabalhando. O funcionário também, né, já que ele recebeu esse equipamento, ele é responsável pela guarda e responsável também pela higienização desse equipamento, quando é possível isso, né, e conservação desse equipamento. É como se fosse, se ele tivesse comprado, e como se fosse dele mesmo esse equipamento. Ele é responsável por tudo, no que se refere a esse equipamento. Ok? Então, gente, a gente percebe que a legislação ela é bem específica, é bem objetiva no que se refere à responsabilidade principalmente. Tá? Então, a gente sabe que a maioria dos equívocos, né, que ocorre por parte prática das pessoas é por falta de conhecimento de coisas simples. A gente sabe que as pessoas não gostam de ler, principalmente, legislação. Muito complicado, né? Difícil de guardar, essas coisas todas. Mas se a gente não tiver conhecimento daquilo que a gente vai exercer, a gente incorre nesse tipo de equívoco mesmo. Às vezes a gente toma algumas atitudes achando que está certo e não está. Né? No caso do equipamento de proteção, ocorre isso. Às vezes algumas pessoas, né? Graças a Deus é a sua minoria, não usa os equipamentos porque acha que não deve usar. Vai varrer um pátio, por exemplo, está ali de chinelinho havaiana e está tudo certo. E não é, tem que estar calçado com um calçado de segurança. Tá? Alguns síndicos também, né, deixam isso acontecer porque acham que também não tem importância nenhuma. É só uma varreção, está só varrendo uma calçada. Só que se esquece que ali é um local de trabalho
E no local de trabalho tem que se usar o equipamento de segurança de forma correta. É legislação. Então a gente está falando aqui de uma legislação federal, né? A portaria 3.214. Tá certo? Então, temos que ser assim. Aqueles que acham, né, que essa legislação veio só para dar despesa, né, só para gerar custo, né, tomar dinheiro da gente, então eu aconselho o seguinte, como técnico de segurança. Eu gostaria, né, de exemplificar uma coisa. Enquanto não acontece um acidente, né, que de certa gravidade naquela instituição que as pessoas dirigem, que são responsáveis, ok, beleza. Aparentemente a legislação veio só para tirar realmente dinheiro das pessoas. Porém, se acontece um acidente, que uma pessoa, por exemplo, numa simples queda, leva uma pessoa dessas à cadeira de roda, aí essa pessoa vai verificar que se tivesse colocado um antiderrapante ali no degrau da escada, evitado esse escorregão, né, essa queda desse funcionário, essa despesa que ele vai ter futuramente, né, eu falo de condomínio, poderia ser evitada. Tá certo? É para isso que existe essa legislação. Tá? É para prevenir acidentes, é para não deixar que o acidente ocorra, né? É para dar um norte para as pessoas que estão gerenciando qualquer atividade econômica para que ninguém se acidente. Tá? O que eu devo fazer para que ninguém caia aqui dentro do meu condomínio? O que eu devo fazer para que ninguém fique surdo, né? Simplesmente por trabalhar com uma máquina de lavar de alta pressão. Tá? Então é para isso que tem legislação. Essa legislação é específica por conta disso. O EPI existe exatamente por isso. Tá? E nós aqui do Secov-Med, nós estamos à disposição para tirar dúvidas, né? Se for o caso, nós fazemos uma visita extra, sem problema nenhum, para quem é nosso cliente. Tá? Para sanar dúvidas. Nós não queremos que ninguém se acidente, nós não queremos que nenhuma instituição seja prejudicada por um acidente, às vezes um acidente bobo, né? Vamos dizer assim, né? De certa forma simples falando, mas é uma linguagem direta, bastante específica, bastante objetiva, né? Que a gente tem que falar. É como eu digo, né? Sempre, e olha que eu já tenho alguns anos como técnico de segurança do trabalho, não existe um meio acidente. Não existe aquela coisa, né? Eu vou ali me acidentar e logo volto, né? Eu estou aqui para me acidentar hoje. Não. O acidente, o conceito de acidente é aquele fato que acontece de forma inesperada, que ninguém está acontecendo, ele simplesmente ocorre. Só que o equipamento de proteção individual, no caso de um acidente, de uma atitude, de um acontecimento inesperado, veio para minimizar as consequências desse fato. Para isso que existe o equipamento de proteção. Tá? Agora, se o responsável não adquire esse equipamento como ele deveria adquirir, né, é uma situação. Agora, outro caso, né, se a pessoa se acidenta com o equipamento, é uma situação. Se ela se acidenta sem esse equipamento, porque não recebeu equipamento de forma simples, é uma outra situação, tá? E legalmente falando, as consequências são bastante sérias, bastante graves em caso de acidente, dependendo do acidente também. Ok, gente? Vamos nos cuidar. O Secov-Med está aqui à disposição. Estamos aqui à sua disposição. Tá? Se for o caso, nós visitamos a sua instituição e muito obrigado pela sua atenção.